queria estar falando hoje a respeito de algo que na nossa mente religiosa, a mente da igreja está meio confuso. Eu tenho percebido isso nesses dias por algumas pessoas que eu converso, por algumas pessoas que a gente tem falado a respeito desse assunto, a respeito do arrependimento. Eu queria falar um pouco sobre arrependimento hoje. E uma coisa que eu continuo acho que observando, é que as pessoas elas insistem em querer fazer algo para que Deus responda, como se Deus precisasse que eu fizesse alguma coisa para Ele me responder, como se Deus precisasse de alguma atitude minha com relação a Ele, para que Ele tivesse alguma atitude com relação a mim. E o arrependimento é justamente isso. Nós queremos fazer algo, queremos com nossas atitudes, com nosso gesto de, entre aspas, arrependermos, queremos achar graça diante de Deus e Ele olhar para a minha atitude e de repente falar: o Claudinei é diferente, o Claudinei é melhor, porque ele se arrependeu, porque ele teve uma atitude com relação a mim. E o arrependimento, o que é? Vamos falar um pouco sobre arrependimento hoje. E para mim estar falando sobre isso, eu quero estar usando esse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esses dias eu já ministrei sobre isso, mas outra ênfase também, que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, elas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E ele continua dizendo: tudo isso está vindo de Deus, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério. O que é ministério? É arregaçar as mangas, é você estar fazendo algo com relação às pessoas, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mim e a você a mensagem da reconciliação. E ele continua: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, não arrependam-se, reconciliem-se com Deus. E o último, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você percebe nesse texto, você conseguiu perceber nesse texto, que ele não fala em nenhum momento arrependa-se. O apóstolo, ele não cita em nenhum momento aqui arrependa-se, tenha um gesto de arrependimento diante de Deus. Mas por que ele não fala? Porque não adianta nada que nós possamos fazer, pode gerar crédito diante de Deus, meu irmão. Nada que você faça pode gerar crédito a seu favor diante de Deus, nem mesmo o arrependimento. E nós temos a nossa mente, isso porque nós entendemos, nós aprendemos assim, não sei, fomos ensinados assim, que nós precisamos nos arrepender, e nos arrependendo nós seremos salvos. Mas é justamente o contrário, nós somos salvos, e porque nós somos salvos, nós nos arrependemos. Não é a minha atitude diante de Deus, é a atitude que Ele teve diante de mim. Não é eu fazendo, não é eu me arrependendo e Ele me salvando, é Ele me salvando e eu me arrependendo. A resposta é minha, não é dele, a resposta nunca é dele. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus não precisa te responder, Deus não precisa me responder. Tudo que Ele tinha que fazer, tudo que Ele tinha que falar, tudo que Ele tinha que me dar, Ele já deu na cruz. Jesus, Ele nunca quis o nosso arrependimento. João Batista é que ministrava o arrependimento.
João Batista que pregava sobre o arrependimento. E se quer saber de uma coisa, nunca adiantou nada, sabe por quê? Porque o arrependimento no Antigo Testamento levava o homem para o inferno, porque ele não conseguia se arrepender. Por quê? Porque arrependimento é mudar de mente, é mudar de atitude, e o homem não conseguia mudar de atitude. No Antigo Testamento, todas as pessoas chegavam diante de Deus e pediam perdão, se arrependiam, mas foi preciso Jesus vir para que essas pessoas fossem salvas. Isso quer dizer o quê? Que o arrependimento não adiantava de nada. E João Batista veio e ele estava preparando algo. E ele continuava pregando sobre arrependimento. Olha o que diz esse texto no Evangelho de Mateus, capítulo número 3, versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha o que João Batista fala: eu os batizo com água para o arrependimento. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o arrependimento? Não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista era profeta, meu irmão. João Batista é o último dos profetas. E ele estava falando, ele batizava para o arrependimento, ele pregava o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento leva você diante da lei. Você se arrepende e a lei é colocada diante dos seus olhos. E aí você se arrepende. João Batista, ele fazia isso por quê? Porque era o ofício dele. Ele apontava para a lei, por meio do arrependimento. Mas Jesus, ele veio para me batizar com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Aí você pode falar para mim: mas Claudinei, você está errado, você é um herege. Porque Jesus falou a respeito do arrependimento. Olha esse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo número 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, anunciando as boas novas de Deus. Anunciando o quê? As boas novas de Deus. Presta atenção, versículo 15. Ele falava: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Aí Jesus falando, preste bem: arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus falando sobre arrependimento aqui. Mas como assim então Jesus não falava sobre arrependimento se aqui ele está falando? Entenda uma coisa: João Batista ainda não estava morto, ele estava vivo, ele estava preso, mas estava vivo. O ministério de João ainda não tinha terminado. E Jesus falando sobre arrependimento aqui, mas entenda que ele colocou na frente o quê? As boas novas. A mensagem de Jesus já estava sendo ministrada aqui. E qual é ela? As boas notícias. E entenda uma coisa: arrependimento não faz parte das boas notícias. Por quê? Porque as boas notícias não tem nada a ver com aquilo que eu faço, tem tudo a ver com aquilo que ele fez. Uma boa notícia não está falando para você: você pode, você é o cara. Isso é coach, meu irmão. Que é bom para sua área profissional, para sua área de relacionamento, sei lá. Mas espiritualmente não tem nada a ver. Você não pode fazer coach de espiritual, não existe isso. Nosso coaching espiritual é o Espírito Santo. Aconselho que você faça para a sua empresa, no seu trabalho, você que não sabe o que. Tudo certo, meu irmão. Estou falando contra isso também, mas eu estou dizendo que aqui, eu estou mostrando para você que aquilo de bom que você faz não tem nada a ver com as boas novas, porque as boas novas é aquilo que Jesus fez. João ainda estava vivo, então Jesus falou de arrependimento. Olha esse texto de Lucas, capítulo número 9. Nós vamos ver do versículo 1 a 11. Lucas 9, reunindo-se os 12, presta atenção nesse texto que você vai prestar atenção numa coisa, você vai identificar uma coisa aqui. Reunindo-se os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E os enviou a ministrar e a pregar o quê? O reino de Deus, e a curar os enfermos. Não a pregar arrependimento, a ministrar e pregar o quê? O reino de Deus. Olha o outro.
E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, não leve bordão, não leve saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho. Assim eles saíram e foram pelos povoados pregando o quê? O arrependimento? Pregando o evangelho. O que é o evangelho? Boa notícia. Pregando o arrependimento? Não, pregando as boas notícias e fazendo o quê? Curas por toda parte. Herodes é o tetrarca, que palavra, ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei, e esse, quem é que esse que eu ouço? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo, retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, falava-lhes acerca do quê? Do arrependimento? Não, falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. João tinha morrido aqui, meu irmão. E agora você vê que Jesus não fala mais de arrependimento. Porque João morreu, acabou a era do arrependimento. E começa agora a era das boas notícias. A era do reino de Deus. A era da reconciliação. Jesus não fala em nenhum momento esses versículos. Em nenhum momento esses versículos está falando a respeito de arrependimento. E sim do reino de Deus. E sim das boas notícias. E sim do que é bom. Houve uma mudança de tempo. Do arrependimento agora às boas notícias. E quais são as boas notícias? A salvação em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Agora a salvação não depende mais do meu arrependimento. Agora a salvação não fica limitada mais àquilo que eu faço. Agora a salvação depende do que Jesus fez. E é isso que ele está pregando, as boas notícias do reino. Jesus não pregou o arrependimento porque o arrependimento não leva você às boas notícias, e sim o contrário. As boas notícias é que levam você ao arrependimento. O evangelho da boa nova é que vai fazer com que você se arrependa. Só que nós invertemos. A igreja está invertendo isso. Você percebe como a igreja inverte isso? Primeiro nós temos que nos arrepender para depois receber a boa notícia. Não! Está errado. Primeiro eu conto para você que você é filho de Deus. Primeiro eu dou a boa notícia para você que Jesus te ama, que Deus te ama, que Ele te fez filho, que Ele tem um amor incomparável por você, implacável por você. E logo em seguida a sua mente muda, e logo em seguida o arrependimento acontece. Mas o que a igreja quer? O que os pregadores de hoje querem? Que nós mudemos a nossa mente para depois vir a Jesus. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque o homem sozinho não consegue mudar de pensamento. Sem a ajuda de Deus eu não consigo mudar meus pensamentos. Sem a ajuda de Deus eu não consigo mudar o meu comportamento. A confusão está nisso. Eu não sei onde a gente vai parar. E daí talvez você fale assim: mas Claudinei, tem mais texto que Jesus fala de arrependimento. Então vamos para mais um texto. Evangelho de Mateus, capítulo número 9, versículo 13. Presta atenção que nesse texto que eu vou dar duas versões para você. E vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas aos pecadores. Esse é uma versão que está falando aqui. Não vim chamar os justos, mas aqueles que são pecadores. Olha uma outra versão, a maneira que fala. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus falando ao arrependimento. Em uma versão, arrependimento entra, na outra não entra. Por quê? Porque no original não tem arrependimento. Porque quando você pega o texto lá nas escrituras, no original, não tem essa palavra arrependimento aqui.
É a primeira versão lá, coloque para nós, por gentileza. É isso daqui, vamos aprender o que significa Jesus falando: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Ele não fala arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento morreu com João. Porque o arrependimento vem depois das boas novas. A confusão que a igreja criou está aí. Arrependimento não é uma atitude. A igreja fala que arrependimento é uma atitude. Arrependimento não é uma atitude, é uma consequência. Uma consequência do quê? Das boas novas que eu ouvi. Uma consequência da boa notícia que eu ouvi. Que boa notícia? Que Jesus me salvou. E aí quando eu ouço essa notícia, a minha mente muda. Arrependimento não são obras. Deus não pode ser convencido por nada que eu faça. Sabe, eu não estou pregando, e conforme nós formos andando nos textos, você vai ver. Eu não estou falando que você não precisa se arrepender, você vai ver que você vai ter que se arrepender, mas você vai ver como que é o arrependimento. O grande problema é o quê? Que hoje o arrependimento virou obra. Uma obra que parece que Deus está esperando que eu faça para que Ele tome uma atitude com relação a mim. Parece que Deus está torcendo lá no trono, lá no céu, não vê a hora de eu me arrepender para que Ele possa vir com a salvação na minha vida. Meu irmão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus não está esperando nenhuma atitude minha nem sua para que Ele possa ter uma atitude para conosco. Ele já teve essa atitude. Você não concorda comigo que Deus já fez o que tinha que ser feito? Então por que eu tenho que me arrepender? Para que Ele faça alguma coisa? Não é isso que você ouve? Não é isso que você sempre ouviu? É isso que ainda hoje você ouve? Não é isso que muitos pregadores do mundo inteiro estão fazendo hoje, usando textos do Antigo Testamento? Arrependam-se porque Deus está vindo com juízo. Meu Deus do céu. Só a verdade pode mudar nossa mente. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade, a mensagem verdadeira pode mudar a sua mente. Ninguém muda a forma de pensar porque alguém prega a respeito de alguma coisa. Vamos falar a verdade. Você muda a maneira que você pensa porque eu disse algo? Ninguém aqui dessa igreja mudou a maneira de pensar porque eu disse algo. Ninguém. Isso quer dizer o quê? Que não é uma obra humana. Que não é algo que eu possa fazer. Se eu mandar você pensar de um jeito, você vai mudar seu pensamento simplesmente porque eu mandei? Responda você que está em casa aí. Se eu falar para você pensar de um jeito hoje, você vai mudar todo o seu pensamento só porque eu mandei? Claro que não vai. Eu sei que não vai. Eu não faço isso. Eu não mudo meu pensamento porque alguém fala para mim. Mudamos por causa de algo maior. Mudamos por causa da verdade. E a verdade é que nós temos que saber quem nós somos. Meu irmão, se você não oferta, você não consegue ofertar, eu não posso falar para você, deixa de ser mesquinho. Eu não posso apontar para você o que é ruim em você. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para você a verdade. A verdade é que você é generoso. Você não é mesquinho, você é generoso. E quando eu mostro a verdade para você, aí teu pensamento muda. Agora se eu falar para você, cara, você é mesquinho, você não ajuda ninguém, isso te deixa com um ânimo diferente. Você fica, nossa, é verdade, né? Eu sou mesquinho. Que bom que eu ouvi isso. É assim que você age? Claro que não. Se eu falar para você, você é mesquinho, cara, você não ajuda ninguém, você vai ficar bravo comigo. Sim ou não? Claro que vai. Agora veja a diferença, que eu vou falar a mesma coisa, só que do outro jeito. Cara, você é generoso, você foi criado e Deus te fez um cara generoso. O que eu fiz? Eu mostrei para você a verdade, quem você é. Se eu apontar para você que você é mesquinho, eu estou mostrando a mentira, porque você não foi criado mesquinho. Você foi criado generoso.
Então a verdade que vai mudar você, a verdade é maior do que aquilo que eu estou falando, meu irmão. O Evangelho mostra o que somos em Cristo e não o que éramos antes dele. Você consegue entender isso? As boas notícias chegaram para mostrar para você quem você é hoje em Cristo e não quem você era antes dele na sua vida. Você já sabe quem você era. Você sabe exatamente como você era. Você não precisa que ninguém fale isso. Mas quem você é em Cristo, talvez você não saiba. E sabe o que o Evangelho faz? Ele te mostra quem você é. E essa é a boa notícia que não está sendo anunciada hoje. O que você entende, o que vem na sua mente, o que vem automaticamente na sua mente quando eu falo assim, se arrependa, meu irmão. O que vem? Irmão, só se eu estiver muito errado. Mas pense comigo. Se eu falo assim, se arrependa, imediatamente na sua cabeça vai vir o quê? As coisas ruins que você fez para que você tenha uma atitude de arrependimento, sim ou não? Claro. O arrependimento que estão pregando hoje são as coisas ruins que você fez e que Jesus já pagou por elas, que Jesus já levou na cruz. E aí você fica relembrando tudo que você fez e fica pedindo perdão e fica se massacrando. E quando você novamente comete algo daquele jeito, parece que tudo está perdido, porque parece que tudo que você fez, todo o arrependimento que você teve foi em vão. E na verdade foi, meu irmão. Porque arrependimento não é isso. Arrependimento é eu afirmar a vontade de Deus na minha vida. É eu olhar para aquilo que Ele pensa a meu respeito e falar, concordo com você, Deus. Isaías fala que o pensamento de Deus a meu respeito é bom e não é mau. Ele tem um futuro bom para mim e para você, não um futuro mau. Deus pensa coisas boas a seu respeito. E quando eu concordo com Ele, isso é arrependimento. Eu concordo que eu sou bom e por isso eu mudo de mente. Reconciliação, meu irmão. Reconciliação não é pelo se arrepender, é porque Deus te perdoou e você recebe o perdão. Não diz respeito àquilo que você fez, diz respeito àquilo que Deus fez. Não diz respeito a uma atitude sua, diz respeito a uma atitude de Deus. Me arrependo quando eu encontro o amor e a bondade de Deus. É por isso que essa noite nós estamos falando sobre isso. O amor que me leva ao arrependimento. Porque nada pode me levar ao arrependimento senão o amor de Deus. Nada pode me levar ao arrependimento senão a bondade de Deus. O ofendido é Deus e Ele te perdoou. Então esse amor, essa bondade nos leva ao arrependimento. A oferta de Deus é o que? Eu te perdoo. E o que você tem que fazer? Aceitar. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Olha aqui, já falei sobre isso esses dias. Porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos obriga, o amor de Cristo nos encurrala, o amor de Cristo nos empurra, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que é o ponto de vista humano? É eu preciso fazer. Isso é o ponto de vista humano. Se eu não fizer, Ele não faz. Se eu não der um passo para Deus, Ele não dá um passo até mim. Se eu não fizer nada para Ele, Ele não me perdoa. Se eu não me arrepender, Ele não me perdoa. E o que Jesus fez na cruz?
De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. E daí o versículo que nós começamos a ler hoje: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Ele fez tudo para chegar até nós. Quando nós concordamos com isso, nós nos arrependemos. Quando nós concordamos que Jesus já tomou toda a atitude que tinha que ser tomada, então isso é arrependimento. Então agora eu tenho uma atitude em direção a Ele. Só que agora você vai entender como você tem essa atitude. Livro de Romanos, capítulo número 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Olha o que Paulo começa falando aqui. Não despreze a bondade de Deus, a paciência de Deus. Não despreze, meu irmão. Você acha que algum pecado que você comete faz com que Deus fique bravo com você? Não despreze a riqueza da sua bondade, da tolerância, da paciência, não reconhecendo a bondade, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. O que leva eu e você ao arrependimento? A bondade de Deus. Mas então não é uma atitude minha? É uma atitude de Deus? Como assim? Vamos lá de novo. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O que esse versículo está dizendo? Quando eu acho que a atitude de arrependimento é minha, eu estou desprezando as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência de Deus. Quando eu acho que eu tomei uma atitude com relação a Deus, então Ele está me respondendo, eu estou desprezando a bondade dEle, a tolerância e a paciência. Eu estou desprezando o que foi Ele que fez. Olha que coisa, é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Essa palavra levar é pegar pela mão. Deixa eu ver. Tem que chamar minha mulher aqui, né? Que outros, daí tem que passar álcool em gel a mão. Minha mulher não precisa. Em que, Silvana? Por gentileza. Só para você entender o que diz esse texto. Silvana está aqui, ó. Silvana está aqui. E ela está ali, ela é uma pecadora, uma pobre pecadora. E ela não sabe o que fazer, ela quer se arrepender, ela quer tomar uma atitude com relação a mim, só que ela não consegue tomar. Agora, quando ela reconhece a bondade, a tolerância, a paciência de Deus, sabe o que essa bondade, sabe o que essa bondade ela vai fazer com a Silvana? Ela vai pegar na mão da Silvana e vai conduzir a Silvana ao arrependimento, à mudança de mente. Percebe aqui que não é ela, é eu? Eu sou a bondade de Deus e eu estou conduzindo ela ao arrependimento. Não sei se está pegando a câmera, sai da câmera. Eu conduzo ela. Obrigado. Percebe que não é uma obra minha? Percebe que toda a obra é de Deus, inclusive as minhas atitudes, inclusive o meu arrependimento, inclusive a minha mudança de mente? Percebe que não adianta eu ficar com aquele pensamento: vai dar certo, hoje não vou fazer, hoje. Não adianta, meu irmão. É uma mudança de mente que Deus te conduz segundo a bondade dEle. Deus faz tudo até me levar à mudança de mente. Não tente mudar a sua forma de pensar. Foque em Jesus, na sua bondade, e essa bondade te conduzirá a uma nova maneira de pensar, a uma nova mentalidade. Lembra quando o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo? Ele está falando do Espírito, ele está falando do homem espiritual ali, de 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, que ele fala a respeito disso. Ele está falando, mas o homem espiritual de ninguém é discernido, mas nós temos a mente de Cristo. Mentalidade, arrependimento que Ele conduz. Olha esse texto no livro
Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Nós já vamos encerrar daqui a pouco. Salmos 23, 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Quantos dias Ele vai me acompanhar? Todos os dias. Você percebe que esse texto está falando? Esse texto está falando que se eu reconhecer a bondade de Deus todos os dias, a hora que eu abrir meu olho, a bondade de Deus vai me abraçar e vai me conduzir a uma nova mentalidade. Por quê? Porque a bondade de Deus, a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Não faltará um dia, meu irmão. Percebe como o arrependimento vai ficando mais leve, mais possível agora? Será que é só eu que percebo isso, ou você está conseguindo perceber isso? Jesus é a pessoa da bondade e do amor de Deus. Jesus morreu por amor a nós, antes mesmo de nós nos arrependermos. Não é verdade isso? Talvez você esteja falando aí que você precisa se arrepender. Você tem que se arrepender, você tem que tomar uma atitude. Mas Jesus morreu há anos atrás, quando você nem existia. Então não é uma atitude sua que vai mudar alguma coisa diante de Deus. Jesus não está reagindo à minha atitude de arrependimento. Eu que estou reagindo à atitude que Jesus teve por mim na cruz. Nosso Deus é maior do que nossas atitudes, entenda isso. Se você serve a um Deus que precisa de uma atitude sua para te responder, esse Deus é muito pequeno. Se nós estamos correndo atrás e seguindo um Deus que precisa de uma atitude minha para me responder, esse Deus não é Deus. Nós falamos de arrependimento, meu irmão, mas isso serve para todas as áreas da sua vida. Sabe, pessoas sofrendo aí, sabe por quê? Porque um peso está caindo sobre elas. Você tem que fazer. Você tem que ir aos retiros, você tem que ir às reuniões, você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque senão Deus não vai te responder. Isso não é bíblico, meu irmão, é mentira. Alguém está querendo te enganar, alguém está querendo tomar vantagem sobre você e está colocando um jugo que não é de Deus. É mentira, é mentira, é mentira. Deus não espera nada, Deus não cobra nada de você. Esse Deus não é Deus. Não é Deus, meu irmão. Tudo que Ele esperava, Ele conseguiu em Jesus na cruz. Tudo que Deus queria, toda a resposta que Deus precisava, Jesus deu na cruz. E agora nós estamos em Cristo e somos uma nova criação, então nós já somos a resposta. Eu não preciso fazer algo para dar uma resposta, eu já sou a resposta. Porque eu sou uma nova criação. Porque você é uma nova criação. A lei não convence ninguém do erro e do pecado, e sim o Espírito Santo, por intermédio do amor e da bondade de Deus. Se você espera um reconhecimento de Deus através daquilo que você faz, você está vivendo na era errada, meu irmão. Se parou no tempo, você está na lei. E na lei ninguém conseguia responder a Deus segundo o que Ele queria. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus veio. Para nós finalizarmos, deixa eu contar uma história que eu já preguei aqui, você já ouviu de mim, mas é legal falar. Quando Jesus, ele contou a Pedro, Pedro estava no barco, estava frustrado, tinha pescado a noite inteira, estava no mar a noite inteira, não tinha pescado nada. Estava frustrado ali na beira do mar, de manhã, recolhendo suas redes, pensando o que ia fazer, as contas vencendo, não tinha peixe para ele poder vender, afinal de contas era um negócio dele.
E Jesus chega ali e manda ele para o mar de novo. E o que Pedro faz? Pedro só coloca Jesus no barco e vai. E Jesus, você conhece a história, Jesus ele manda jogar a rede, Pedro joga a rede e faz a maior pesca da sua vida. Jesus abençoou a Pedro sem ele ter feito nada. Aí só depois é que Pedro tem uma atitude. Pedro fala assim: ah, homem pecador que sou, afasta-se de mim, eu sou pecador e você é santo. Primeiro Jesus o abençoou, depois veio o arrependimento. Mas o mais interessante está no versículo 11, lá de Lucas, capítulo 5, versículo 11. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia. Deixaram tudo e o seguiram. Esse texto fala que eles abandonaram tudo, não foi somente a sua profissão. Tudo. Deixaram sua família, deixaram os seus amigos, deixaram tudo para trás. E seguiram Jesus. Deixaram as suas mágoas, deixaram sabe aquela coisa que você ainda lembra de que aconteceu há 5, 10 anos atrás e que te emperra ainda, faz com que você não avance. Deixaram tudo para trás e começaram uma vida nova. Sabe, quando nós somos tocados, quando nós temos um encontro com Jesus, como Pedro teve, somos abençoados e somos tocados pelo amor e pela bondade. E aí, por causa desse amor e dessa bondade, nós nos arrependemos, nós deixamos tudo para trás. E aí então nós somos uma nova criação. Por quê? Porque o velho já não existe. Consegue ver aqui nesse texto o que nós estamos falando lá? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro começou uma vida nova. Pedro começou uma vida inédita. Tudo que ele sabia era o que? Era pescar. Agora ele não pescou mais. Mas aí deixa eu fazer você se lembrar. Quando Jesus morre, ele fica desnorteado. Pedro fica desnorteado. E o que ele volta? Ele volta a pescar. Sabe por quê? Porque Jesus saiu da vida dele. E aí ele volta para trás. Sabe, meu irmão, sabe o que eu estou querendo dizer hoje para você aqui? É que você e eu não temos nada a oferecer a Deus. Nós não temos nada para dar para Deus. Até aquilo que nós achamos que nós podemos dar, que é o nosso arrependimento, a nossa confissão, não somos nós que damos. Ele que nos capacita a dar. Então eu quero que você pegue essa palavra. Talvez você esteja me escutando, você está ferido por uma religião, está ferido por uma igreja, está ferido por homens que eram para te abençoar e acabaram te machucando. Meu irmão, se apoie na bondade, no amor de Deus e deixa ela te levar. Minha irmã, se apoie na bondade e no amor de Deus, deixa ela te conduzir. Eu quero te dizer uma coisa: a igreja de Cristo é muito mais do que uma religião. A igreja de Cristo é muito mais do que a aba, do que a quadrangular, do que a Assembleia de Deus, do que a igreja católica, do que os espíritos. A igreja de Cristo ela não está representada por nenhuma dessas. A igreja de Cristo somos eu e você. Sabe de uma coisa? Nenhuma religião vai te salvar, nenhuma religião vai te pegar pela mão, como eu falei aqui, e te conduzir ao arrependimento. Somente Ele, o amor de Deus. Então o que eu quero hoje é que você tenha um encontro com o amor de Deus, aí onde você está, na sua casa, sentado, no seu carro, sei lá onde você está. Tenha um encontro com o amor de Deus e com a bondade dEle, e seja levado ao arrependimento, a uma mudança de mente. Não se esforce para se arrepender, porque o seu esforço não vai valer de nada. Você não vai conseguir mudar a sua mente por esforço próprio. Você não vai conseguir. O que faz com que você mude de mentalidade é a bondade e o amor de Deus na sua vida. Só isso pode mudar a sua mente.
Só isso pode fazer você ser uma nova pessoa. Só isso pode fazer você olhar para trás e nada mais te ferir. Você sabe o que é olhar para trás e nada mais te... Porque você é uma nova criação, não existe passado. Não existe passado, meu irmão. Minha irmã, não existe passado. Tudo começou a partir de Cristo. Uma nova vida, uma nova história, uma nova pessoa. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você foi. A velha criação foi. Agora você é uma nova vida em Cristo Jesus. E isso não depende de você, depende dele. Isso não vem de você. Isso vem dele. Eu queria muito que você fizesse essa experiência de não se esforçar para que haja uma mudança na sua vida. Durante um ano eu me esforcei, quando eu tive um encontro com Jesus. Um ano eu me esforcei, durante um ano eu me esforcei, porque eu queria ser uma nova pessoa. E sabe o que aconteceu? Nada. Durante um ano eu ia na igreja, e depois que eu saía de lá eu fazia todas as coisas que eu não queria fazer. Aí no outro dia eu acordava e me esforçava para não fazer de novo. E sabe o que acontecia? À noite eu fazia de novo. E assim dia após dia, dia após dia, dia após dia. Até que um dia eu cheguei e falei: Deus, eu não aguento mais, eu não consigo, não tenho mais como eu me esforçar. Aí parece que o Espírito Santo falou dentro de mim assim: então agora já era. Agora eu faço por você. E a partir daí, meu irmão, minha vida mudou. E a partir daí, as pessoas que conviviam comigo olhavam para mim e falavam: o que aconteceu com você? E eu não sabia o que responder. Por quê? Porque agora não havia esforço da minha parte. Porque eu estava caminhando numa obra já feita, na obra de Cristo. Eu não sei o que a religião te ensinou. Eu não sei o que as pessoas te ensinaram. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar algo para você. Olhe para a bondade e para o amor de Jesus e seja conduzido ao arrependimento. Seja conduzido à mudança de mente. Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. Deus já mudou a sua mente. Deus já mudou a sua vida. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, obrigado. Obrigado para essas pessoas que estão nos assistindo, para essas pessoas que vão ouvir, Pai, de alguma maneira essa mensagem. Eu quero declarar, Pai, que acabou o esforço próprio. Acabou o arrependimento. Elas estarão satisfeitas com a reconciliação. E logo após a reconciliação, logo após elas terem um encontro com a bondade e o amor de Deus, o arrependimento será uma consequência. O arrependimento será algo natural, algo que não será um esforço, algo que não será um esforço próprio, mas algo que vai vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por cada vida que nos acompanha. Obrigado por cada pessoa que vai ser atingida por essa mensagem. Obrigado por aqueles até que não vão acreditar no que eu estou falando. Mas que o Senhor esteja fazendo uma obra em cada um deles. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado por mais essa semana. Nós declaramos a Tua graça, a Tua paz, a Tua bondade sobre cada vida, Pai, dessa cidade, da nossa região. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Eu imagino que se Jesus não falasse o nome de Lázaro, todos os mortos ali iriam ressuscitar. Sabe o que Jesus está falando hoje aqui? Ele está falando o seu nome. João, saia para fora. Maria, saia para fora.
Pedro, saia para fora. Bill, saia para fora. Dom, saia para fora. Claudinei, saia para fora. Silvana, saia para fora. Seja lá qual for o seu nome, Ele está chamando você, meu irmão. Não fique pensando, essa mensagem é para aquele que não veio. Ah, fulano tinha que estar aqui. Não, fulano não tinha que estar aqui. Você está aqui, Ele está falando com você. É com você que Ele quer falar. É você que Ele quer colocar a vida dele, a vida de Cristo em você, em mim, em você, porque eu e você vamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo.